Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Para começar o nosso tema, então, de pancreatite, eu vou apresentar o guideline, o Society Paper sobre o manejo da pancreatite aguda na população pediátrica. Então, esse é um reporte clínico da Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia, Patologia e Nutrição, né, o Comitê do Pâncreas especificamente. Foi um documento publicado em janeiro de 2018 na sua versão impressa, mas o paper circulou no Prelo, né, antes da publicação no papel, em 2017. Ele faz uma revisão do Medline até julho de 2016, o comitê foi formado no início daquele ano, e fizeram uma reunião presencial no Congresso Mundial de 2016 em Montreal. Ele, até hoje, é o primeiro e o único guideline de pancreatite pediátrica, embora tenham diferentes versões de adulto. Eles, inicialmente, esses autores, se propuseram a utilizar aquele famoso sistema GRADE para elaborar as recomendações deles, mas o que eles viram foi que, devido à quantidade e à qualidade dos dados ser tão limitada em pediatria, eles acabaram optando por fazer as recomendações sem rotular grau de evidência, porque seria tudo baixo ou muito baixo. Então, essa é uma visão geral dos tópicos que são cobertos nesse Society Paper, que apesar de estar longe de cobrir todas as nuances dos casos que muitas vezes são tão desafiadores quando nós temos pancreatites, às vezes em pacientes graves, internados, que têm outras doenças, porém não deixa de ser um documento bastante abrangente e que traz recomendações que são muito importantes, como nós vamos ver. Uma introdução breve, a pancreatite aguda tem uma incidência crescente sendo reportada, e estudos recentes falam de 1 para cada 10 mil crianças ano, o que é uma incidência semelhante, comparável àquela reportada em adultos, né, que não é uma ideia que a gente tem. As etiologias, elas são das mais variadas, mas as principais são, de longe, obstrutiva, biliar, relacionada a medicamentos e relacionadas a doenças sistêmicas. Mas existem outras causas que incluem essas variações anatômicas, trauma, infecções, toxinas, erros inatos do metabolismo, fatores metabólicos também, além dos tradicionais erros inatos, e fatores genéticos. É fundamental que o pediatra saiba manejar a pancreatite aguda, né? E essa é uma da afirmação que está no paper, que é, teoricamente, né, da Sociedade de Gastroenterologia Pediátrica. Por quê? Porque o pediatra é quem vai fazer o manejo inicial e primário desses pacientes. A maioria das crianças tem um curso leve de doença, mas existe um subgrupo que desenvolve essas complicações locais e sistêmicas, e hoje a gente não tem ferramentas ou preditores que são confiáveis para a gente saber quem são essas crianças com potencial de gravidade dessas complicações. Então, vamos falar um pouquinho de definições. A pancreatite aguda, ela é uma síndrome de inflamação pancreática e súbita, como o próprio nome diz, independente da etiologia. Tipicamente, a gente faz uma suspeita clínica e confirma com laboratório e radiologia. E o guideline recomenda que a gente utilize os critérios do grupo INSPIRE para realizar o diagnóstico da pancreatite aguda com pelo menos 2 dentre. Uma dor abdominal que seja compatível com a pancreatite aguda, valores séricos de amilase e ou lipase que sejam maiores ou iguais a 3 vezes o limite superior da normalidade e achados de imagem que sejam consistentes. Algumas coisas que a gente tem que notar aí. O nível sérico de amilase ou lipase nesse valor, né, 3 vezes o limite superior,
ele é considerado consistente com o diagnóstico, mas ele não é patognomônico. E não existe uma boa correlação entre lipase e amilase e gravidade da doença. Existem muitas condições que não são pancreatites que podem causar uma elevação dessas enzimas, incluindo insuficiência hepática ou renal, inflamações intestinais, trauma abdominal, cetoacidose diabética e TCE são as mais comumente citadas. Vale também lembrar que cada uma dessas enzimas tem sua curva própria. A lipase, ela aumenta dentro de 6 horas do início dos sintomas e faz pico entre 24 e 30 horas, podendo permanecer elevada por mais de uma semana. Enquanto que a amilase, ela se eleva mais rapidamente e frequentemente pode normalizar dentro de 24 horas. Os achados de imagem que são considerados consistentes com pancreatite são edema ou necrose, tanto no pâncreas quanto ao redor peripancreático, a inflamação peripancreática, coleções agudas de líquido ou hemorragia ou abscesso e pseudocisto, sendo que o abscesso ou pseudocisto devem estar relacionados a um episódio recente, porque são tipicamente complicações subagudas. Vou falar muito brevemente sobre outras definições. A pancreatite aguda recorrente, ela é caracterizada quando a gente tem mais de 2 episódios distintos, sem evidência de pancreatite crônica. Mais ou menos 1/3 dos pacientes com pancreatite aguda vai apresentar recorrência. E 1/3 desses desenvolve a pancreatite crônica. A cronicidade, ela é definida por alterações irreversíveis anatômicas do pâncreas ou da função pancreática. Não vou me estender nesse assunto, porque é o de outro guideline. E 2 termos que são um pouco menos aceitos ou consagrados são o de pancreatite hereditária e de pancreatite familiar. Pancreatite hereditária seria aquela decorrente de fatores genéticos, que pode ser, né, herdado de um pai, né, ou uma mutação que a gente diz de novo, né, uma mutação nova. Mais comumente ela é autossômica dominante, como no caso do PRSS1, mas também pode ser autossômica recessiva, como no caso de SPINK, do CFTR e de outros genes. A familiar é um termo mais amplo que diz apenas que seria uma pancreatite causada ou não por defeito genético, que ocorre mais frequentemente numa família do que ao acaso. Mas, por exemplo, em famílias que têm propensão a colelitíase, você pode ter vários membros familiares acometidos, e aí isso seria uma pancreatite familiar. Mas, como eu disse, esses não são termos consagrados, e existem alguns autores que distinguem as duas, dizendo que hereditária seria autossômica dominante e familiar o padrão recessivo. Mudando para falar de exames de imagem e investigação inicial. Aí a gente tem 2 recomendações do guideline. A primeira é de que a imagem inicial a ser realizada na pancreatite deve ser a ultrassonografia abdominal. Isso pelo perfil de segurança, por não ser uma ferramenta invasiva, por ser bastante disponível, mas reconhecendo que existem limitações técnicas. As outras modalidades, tomografia, ressonância, devem ser reservadas para os casos que são mais complicados e, idealmente, devem ser realizadas mais tarde, depois de 96 horas, se o objetivo for avaliar a presença de necrose. E recomenda-se que já no primeiro episódio de pancreatite, realize-se alguma investigação etiológica que inclui as enzimas hepáticas e canaliculares, os triglicerídeos, cálcio e a ultrassonografia do abdômen. Essa segunda recomendação é baseada nas etiologias mais frequentes e potencialmente tratáveis. Fluidos. Então, tem um longo segmento do guideline discutindo a fluidoterapia, porque é um dos pilares do tratamento da pancreatite aguda. Não é apenas para corrigir a hipovolemia, mas para preservar a microcirculação pancreática, melhorar a perfusão e possivelmente evitar a formação de microtrombos. Falta consenso em relação ao tipo ideal de solução para uso, tanto em adultos quanto em pediatria. Mas existe essa recomendação oficial de que em pediatria
Um manejo mais agressivo com fluidoterapia nas primeiras 24 horas, ela é segura e bem tolerada, e essa ressuscitação deve ser realizada inicialmente com cristalóides, seja ringer lactato, seja a solução salina fisiológica, né, o NaCl a 0,9%. Eu só destaquei o ringer lactato porque existe alguma evidência de adulto que sugere que ele seria superior. E aí, os guidelines de adulto, a diretriz da Associação Internacional de Pancreatologia recomenda o ringer lactato. Já a Associação Americana de Gastroenterologia simplesmente diz que pode ser uma escolha melhor. A outra coisa é a agressividade dessa ressuscitação. Isso também é controverso. Recomenda-se que tem que ser individualizado, baseado na avaliação hemodinâmica dessas crianças. Se houver comprometimento dessa hemodinâmica, faz-se bolos de 10 a 20 ml por quilo. E aí entra a manutenção. Foi apenas um estudo pediátrico, mas um estudo grande, que avaliou diferentes taxas de manutenção de fluidos em 201 crianças. Mas esse estudo também avaliou outra intervenção bastante importante, que é a nutrição enteral precoce. De qualquer modo, ficou a recomendação de que as crianças devem receber inicialmente 1,5 a 2 vezes a manutenção endovenosa nessas primeiras 24 a 48 horas. E o principal marcador dessa ressuscitação adequada vai ser a diurese, sendo que existe literatura que mostra claramente um benefício se o débito urinário for maior do que 0,5 a 1 ml por quilo. Já que o assunto é monitoramento, o que é importante monitorar? Então, status cardíaco, respiratório e renal, porque a gente quer avaliar indicadores de síndrome da resposta inflamatória sistêmica e falência de múltiplos órgãos. Nos pacientes internados, essa monitoração vai ser muito rigorosa nas primeiras 48 horas, quando a gente tem mais complicação, realizando sinais vitais a cada 4 horas nessa fase, e depois ajustando conforme o estado clínico. As anormalidades de algum sinal vital devem induzir a avaliação especializada daquele potencial órgão ou sistema. Mas, especificamente, uma atenção especial deve ser dada à ureia, à creatinina e ao débito urinário nas primeiras 48 horas. E o manejo da dor é algo muito importante no manejo da pancreatite, já que até 95% dos pacientes têm dor abdominal como apresentação clínica. A dor compatível, ela pode ser epigástrica, pode ser difusa ou aquela clássica que irradia para o dorso. Mas deve-se notar que a clássica em pediatria, ela só ocorre em 5 a 6% dos pacientes. Não existe um protocolo para o manejo ideal da dor. Os estudos adultos e pediátricos não indicam um único medicamento que seja superior. Mas é importante notar que a velha crença de que a morfina pode causar eventos adversos do esfíncter de Oddi, ela não tem evidência que suporte essa afirmação. Portanto, a morfina endovenosa ou outro opioide devem ser usados para as crianças que não respondem inicialmente a analgésico simples ou anti-inflamatório não esteroidal. E serviços de dor devem ser consultados quando a dor for mais intensa para otimizar esse manejo. Possivelmente o tópico mais importante desse guideline é a nutrição, porque contradiz paradigmas anteriores. A ideia de que o jejum prolongado e o repouso do pâncreas eram necessários caiu completamente por terra. A literatura, ela apoia a nutrição enteral precoce para prevenir complicações e para melhora da sobrevida. O tempo dessa nutrição enteral, ele é tão cedo quanto possível. E a gente chama de precoce se acontece em até 48 a 72 horas, porque existe literatura mostrando que crianças com pancreatite se beneficiam da alimentação, da nutrição enteral ou da alimentação oral dentro desse intervalo. Exceto, lógico, na presença de contraindicações ao uso do intestino, que são poucas, né? Tem o ilho, fístulas convexas, síndrome compartimental abdominal. Nesses casos, realmente, infelizmente, tem que adiar a nutrição enteral.
Na laceração ou na fratura pancreática, na lesão de ducto, não está claro ainda se a nutrição oral ou interal pode gerar algum malefício na fase aguda. Nos pacientes que a gente vê que a via interal não vai ser possível por um período prolongado, mais de 5 a 7 dias, a gente tem, então, que considerar a nutrição parenteral. Mas, mesmo assim, a nutrição interal deve começar tão logo quanto possível, porque a combinação de interal mais parenteral é superior à parenteral isoladamente. Outro ponto que pega são os antibióticos. Então, antibióticos profiláticos não são recomendados empiricamente no manejo da pancreatite aguda, mesmo que ela seja grave. As indicações, elas são bem delineadas. A principal é a presença de uma infecção documentada, uma necrose infectada. Ou, secundariamente, em pacientes que estão hospitalizados com uma pancreatite necrosante, se eles tiverem um curso arrastado e não apresentarem melhora clínica. Quando indicados, devem-se escolher antibióticos que penetram bem o tecido necrótico, e o objetivo é atrasar a intervenção cirúrgica e diminuir a morbimortalidade. Agrupei a evidências de outros medicamentos, então as evidências são insuficientes para apoiar o uso de antiproteases e antioxidantes no tratamento da pancreatite aguda em pediatria, e probióticos não podem e não devem ser recomendados, porque existem evidências de estudos em adultos que sugerem que eles podem aumentar a mortalidade. Então, não apenas não causar benefício, como potencialmente trazer malefício nesse caso específico. Endoscopia, a CPRE, e o ultrassom endoscópico. Então, embora tenham dados de adultos que mostram que a CPRE pode ser útil para determinar a etiologia, em caso de um cálculo distal no ducto biliar comum, massa pancreática ou pancreatite autoimune, e exista para adultos uma sugestão de que realizar a CPRE em até 48 horas numa colestase obstrutiva ou numa colangite, em pediatria, a CPRE tem um papel limitado e, via de regra, não é realizada agudamente. Ela vai ser indicada no tratamento de pancreatite relacionada a coledocolitíase e patologias do ducto, quando houver a possibilidade de intervenção. Mas a gente sabe que é um recurso bastante limitado. E o ultrassom endoscópico também não é uma ferramenta padrão em pediatria, tem um papel muito limitado para avaliar complicações de pancreatite e a sua disponibilidade ainda mais limitada do que a da CPRE. O papel da cirurgia. Então, a literatura sugere que uma intervenção cirúrgica precoce na necrose pancreática leva a um aumento da morbimortalidade. Então, o desbridamento de necrose deve ser adiado, quando possível, por pelo menos 4 semanas após a apresentação. E, idealmente, deve ser feito por meios menos invasivos. Então, quando precisar drenagem ou necrosectomia, as abordagens não cirúrgicas, como a endoscópica ou percutânea, vão ser preferidas em relação a uma necrosectomia ou uma drenagem aberta de pseudocisto. E a colecistectomia pode ser realizada na etiologia biliar com segurança antes da alta, apenas nos casos da pancreatite biliar aguda leve. Nos casos moderados a graves, aí seria em outro tempo. E, finalmente, o segmento dessas crianças, o guideline diz que elas devem receber um acompanhamento de perto por um profissional que seja capaz de identificar essas complicações, tanto precoces quanto tardias, ou a recorrência da pancreatite aguda. E era isso que eu tinha para apresentar sobre esse guideline. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!